Na realidade, as minhas pregações elas não são para haver conversões. O período bíblico que nós estamos vivendo não mostra conversões. Ele mostra que é para tentar segurar aqueles que estão, né? Porque nós estamos vendo que grande parte da igreja, principalmente desse período nosso aqui, iria aderir à nova era. As pessoas estão achando normal tudo o que está acontecendo. Se você conversar com um cristão hoje, olha, nós estamos vivendo o tempo do fim. O próprio cristão está nos denominando fanáticos. Eu tenho consciência disso. Eu não estou aqui achando que as pessoas, nós chegaremos aqui e falaríamos do tempo do fim, e eu aqui inocentemente achando que as pessoas iriam aceitar com naturalidade. Olha que bonitinho, os cristãos estão apresentando o tempo do fim. Ah, quer dizer que tudo isso que eu batalhei até hoje, todas as minhas riquezas, as minhas prospecções, aspirações, meus desejos, realização pessoal, profissional, financeira, de cunho sentimental e tudo mais. Meus irmãos, veja bem, o chamado para a igreja foi para servir como uma nação sacerdotal. Só o fato de em como os cristãos estão vivendo já está errado. Está errado. As igrejas estão repletas de pessoas que estão apenas tentando buscar um meio de se darem bem. Não há o chamado para arrependimento. O chamado é para conversão. O chamado é para entender, sentir que o amor de Cristo nos constrange a ponto de vivermos para Ele. Você acha que nós chegaríamos aqui e falaríamos, olha, Jesus comparou os períodos de Noé com o período que nós estamos vivendo aqui, e mais. Jesus compara períodos bíblicos, não é só o período de Noé, não. É da Torre de Babel. É uma globalização e todo o poder concentrado num super bloco de nações ali, super 10 blocos, representando os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Para isso tem que entender Bíblia, tem que entender escatologia. E o tempo das pessoas para isso? Sobra? Não sobra. Então é claro que nós... Agora, o nosso compromisso é com quem? É com as pessoas? Eu vou abrir uma igreja e vou fazer e ficar na porta perguntando que culto, que tipo de culto elas querem? O meu compromisso é com quem? Pastor, você não vai apresentar almas a Deus. As almas pertencem a Deus para salvação ou condenação. Tudo pertence a Deus. Você vai apresentar para Deus a pregação que Ele confiou a você. E você tem que apresentar ela de forma intacta, sem mancha, sem mácula. Ou você acha que nós, como eu mencionei aqui, nós chegaríamos hoje e as pessoas iriam aceitar com naturalidade? Que bonitinho. Aí chega Noé e fala que vai descer águas em dilúvio, que as águas vão cobrir os montes mais altos da terra. Nunca tinha chovido, só o orvalho molhava a terra. Sociedade pré-diluviana muito inteligente, inteligentíssima. Haviam artífices, ferreiros, construtores, músicos. Eu vou ouvir que um camarada desse está falando? Vou nada. Hoje em dia, nós vemos que as pessoas, Paulo caracteriza o tempo do fim como dias trabalhosos, dias difíceis, até no quesito moral, intelectual, certo é errado, o errado é certo, princípios e valores jogados na lata do lixo, as pessoas sem postura, sem compostura, sem pudor, sem lei antigamente tinha censura, de levar coisas absurdas, pornografia, indiscriminadamente, perderam completamente o senso do que é certo e do que é errado, da equidade, da ordem e decência. E aí a gente vem falando de algo simples. Então, veja, é o tempo do fim que nós estamos vivendo. Não há mais para onde ir, não tem mais para onde ir. O apóstolo Paulo fala do efeito, que as pessoas seriam arrogantes, atrevidos, desafeiçoados, né, sem afeição natural, em todos os sentidos, né, intelectual, fisicamente, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a causa.
a rejeição à verdade bíblica, a rejeição às escrituras. Como eu mencionei, Jesus concentra vários períodos bíblicos no nosso. Éden, dilúvio, Babel, período de Ló também, concentrados nos nossos dias, nos últimos dias. Aí nós vemos o início da história da igreja, que Deus estabelece a sua igreja na terra para pregar o evangelho, e que depois disso, Deus volta a tratar com Israel no período de tribulação que está próximo, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. Acordo, Israel já está fazendo acordos de paz e para a reconstrução de um terceiro templo, que o anticristo vai se assentar nesse templo como um chefe global que vai surgir. Aí ele já está quase para surgir no mundo, para ser apresentado no mundo, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 3. Israel já está fazendo acordo, vai reconstruir. Quando fizer esse acordo, para esta reconstrução, 7 anos de tribulação, nós estamos próximos disso. Mas a igreja está na terra. E nós vemos que o estado espiritual da igreja nos últimos dias seria de completa apostasia, meus irmãos. Seria de uma mornidão, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder do evangelho salvífico, de salvação. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. No início da igreja, Pedro prega uma pregação, a primeira pregação, após a inauguração da igreja ali com a descida do Espírito Santo no Shavuot, na festa das semanas ali, conhecida como Pentecostes, 50 ou 52 dias após a ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. Uma pregação, quase 3.000 convertidos e pessoas que eram convertidas de fato. Pessoas que, mesmo debaixo do decreto do governo romano, eles iam para a morte nas arenas. Por amor a Cristo, não negavam a fé e morriam cantando hino. Nós estamos vendo hoje essa igreja totalmente descomprometida e descompromissada com os ensinos da doutrina cristã. E aí vem essa falácia aí de fanatismo. Você acha que nós somos estúpidos? Você acha que eu particularmente aqui, você acha que eu não tenho consciência? Agora eu estou lidando com pessoas, e os pastores têm que ter consciência que estão lidando com pessoas que não leem Bíblia. Aí você acha que eles vão aceitar a sua pregação, meu irmão? Tenha consciência. Então, a doutrina cristã é o seguinte, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro você tem que salvar você no sentido de permanecer em obediência, e depois salvar os outros no sentido de ensiná-los a permanecer sabiamente, com discernimento, com equilíbrio na doutrina cristã. Ou você acha que o mundo, a forma como nós estamos vendo a sociedade, você acha que eles estão equilibrados? Você acha que essa sociedade está sadia? Então, meus irmãos, a questão é, permaneçamos fiéis. A nova era está aí. A deturpação da verdade está aí. A questão é, eu não estou pregando para a conversão de muitas pessoas, não. Eu estou pregando para ver se eu consigo alcançar alguns, para fazê-los voltar. Olha o que o pregador tem que fazer. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Vejam, é claro que nós estamos nos últimos dias. É claro que a vara da amendoeira que Jeremias vê, é porque é uma planta que cresce rápido, então Deus tem pressa em salvar. É claro que nós temos que ser mansos, que temos que ser longânimo, mas nós estamos no fim. E veja, olha o que o texto continua dizendo, disciplinando com mansidão os que se opõem à verdade, né? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Existem muitas pessoas que já foram pegas pelo laço do diabo. Então nós pregamos para tentar fazer com que não só eles recebam de Deus o arrependimento, para terem um pleno conhecimento da verdade, iluminados os olhos do coração, para compreender a esperança do chamamento e também do tempo que nós estamos vivendo, como também o retorno à sensatez. Na continuação do texto aqui, né, da carta, né, no capítulo 3, no verso 8,
Paulo diz que como Janes e Jambres, muitos resistem à verdade. Então eles são réprobos quanto aos olhos de Deus, e então estão postos como ira sobre suas vidas, para o dia do reto juízo e da revelação do reto juízo de Deus. Então o que nós temos que fazer? Voltar à sensatez, permanecer na verdade bíblica, viver normalmente, mas não nos afastarmos do que está escrito. A igreja hoje se afastou. É o período dessa igreja? É o período dessa igreja. Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja que não faz questão de pregações bíblicas, ela faz questão dela. Estou rica e abastada. E Jesus diz, você não sabe que além de você ser pobre, você não é rica coisa nenhuma, porque você não amontoa tesouro para com Deus, porque você não segue a Cristo. Foi isso que Jesus falou para o jovem rico. Além de você ser pobre, porque Esmirna era pobre financeiramente, mas ela suportava afrontas e perseguições pelo nome de Jesus. A igreja de hoje não quer perder uma unhazinha, ou seja, ela vai servir meia boca a Deus, se isso não atrapalhar os negócios dela. Que negócio é esse? A igreja foi chamada, o objetivo central da igreja é servir como uma nação sacerdotal. E Jesus fala para a igreja de Laodiceia, além de você ser pobre, porque o seu negócio é esse mundo, você é miserável, cego e nu. Então nós estamos vivendo esse período da igreja, dessa igreja. Mas Jesus está à porta e bate. E ele fala. E essa voz é de comando de arrependimento. Não é pedindo favor, não. Então cabe a cada um de nós entendermos o período que nós estamos vivendo, nos voltarmos para as Escrituras. Sabe o que você tem que fazer? Isso é simples, meus irmãos. Se houve um chamado de arrependimento, porque o chamado de hoje não é para arrependimento. O chamado de hoje é para ficar rico. O chamado de hoje é para satisfazer os egos. O camarada está lá no mundo e quer ganhar dinheiro e quer ficar rico. Aí vem um pastor hoje e chama o cara para ficar rico. E qual a diferença tem? O chamado para a igreja é diferente. É para se submeter ao Deus Criador, ao Rei do Universo, ao Senhor de toda a terra, aquele que vai julgar vivos e mortos, aquele que todos estarão diante do seu trono, grande trono branco, grandes e pequenos, os ímpios, para serem julgados. A igreja vai passar antes pelo tribunal de Cristo para recebimento de galardão, mas só aqueles que permanecem, que não mudam a doutrina cristã, que se submetem, que são despenseiros e permanecem fiel ao que está escrito. Os ímpios passarão pelo grande trono branco. O chamado para a igreja é para servir. O chamado para a igreja não foi para você vir para a igreja para ficar rico, não. É para servir a Deus. Então não tem chamado de conversão. Como é que a pessoa vai se converter? E como é que os pastores de hoje, que público você quer juntar, meu irmão? Você está preocupado com igreja cheia? Você está preocupado com luzes? Você está preocupado com show? Com luminosidade? Com belos cantores? Com belos instrumentistas? Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que preocupar em manter-se fiel às Escrituras. Esses é que serão salvos. A palavra diz que Jesus diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, aquele porém que perseverar até o fim, este é que será salvo. Porque Jesus fala um pouco antes do princípio das dores, do que nós estamos vivendo, da apostasia, do abandono da fé bíblica. Então Jesus fala para essa igreja, arrepende-te. Lembra? Quando se houve pregação para arrependimento, antigamente as pessoas passavam as madrugadas lendo a Bíblia. Não viam a hora de terminar o serviço para ir para casa, para estar com a família, para fazer reunião cristã, para participar de uma igreja verdadeiramente que se pregava contra o pecado, que se pregava arrependimento, que se pregava vida em santidade. Hoje a igreja está totalmente alheia às Escrituras. É o tempo dessa igreja. Mas o chamado é, arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde você caiu. Arrepende-te, senão eu movo do teu lugar o seu candeeiro. Arrepende-te, é isso que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Para cada igreja que houve repreensão, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. A promessa para o vencedor, para aquele que permanece, é não ser removido o seu nome do livro da vida, ao passo que aqueles que não estão considerando para o que estão ouvindo e recebendo. Então nós temos que prestar atenção, ter temor de Deus. Nós estamos no tempo do fim. Não importa se a grande maioria não acredita. É profecia bíblica que a grande maioria não iria acreditar mesmo. É relato histórico bíblico, a comparação que Jesus faz com o tempo do fim, de que 8 pessoas apenas foram salvas do dilúvio. Então a proporção, Jesus quer mostrar que poucas pessoas serão salvas nos últimos dias. Abra os teus olhos, pastores.
Preguem a verdade. Não se importem com a igreja cheia. Daqui a pouco vão mandar fechar igreja novamente e não vai adiantar nada. Todo esse luxo que você está colocando dentro das igrejas, porque você está amontoado de pessoas que só estão interessadas em si próprias. Prega a verdade para você ver se eles não vão embora. Hora ou outra vai acontecer deles irem embora. Continue pregando a verdade. Seja fiel às Escrituras. Deus abençoe.